meus alunos queridos! Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana. Hoje vamos continuar falando sobre BPL, Boas Práticas no Laboratório. O tema da nossa aula de hoje é Prevenção e Combate a Incêndio. Um incêndio é um processo no qual ocorre e se desenvolve uma reação química, que é chamada de reação de combustão. Reação de combustão, que para ser iniciada e se propagar, precisa de três componentes, que são eles: combustível, comburente e calor, que é a fonte de ignição. Esses três componentes estão descritos num triângulo chamado Triângulo do Fogo. O comburente natural do ambiente, ele está presente aí no ar atmosférico, é o gás oxigênio. Dentre os combustíveis, podem ser, por exemplo, os materiais sólidos, como os tecidos, madeira, plástico. E contextualizando com o laboratório de química, nós temos os líquidos inflamáveis, os produtos químicos inflamáveis, não só líquidos, que podem aí gerar até vapores inflamáveis. Temos os derivados de petróleo, solventes e outros reagentes químicos presentes no laboratório de química, tá? Vamos falar agora sobre classificação dos incêndios. Os incêndios, pelo nosso manual, eles são classificados em 4 classes. Incêndio classe A, que são aqueles que queimam em sua superfície e na profundidade. Ou seja, temos como exemplo aí madeira, papel, tecidos, então vai queimar o produto como um todo. São o tipo de incêndio classe A. Incêndio classe B são aqueles que vai queimar só a superfície. Então, por exemplo, aí os líquidos inflamáveis, serão os líquidos inflamáveis. Por exemplo, álcool, gasolina, querosene. Os incêndios classe C são aqueles que queimam equipamentos elétricos e eletrônicos energizados. Por exemplo, computadores, TV, motores. No nosso laboratório, a gente tem equipamentos como o HPLC, espectrofotômetro, que também são energizados. E o incêndio classe D são aqueles que queimam materiais que requerem de agentes extintores específicos, como, por exemplo, pó de zinco, sódio, magnésio. São aí os materiais pirofóricos, tá? Alguns livros também trazem o incêndio classe K, que é para queima de materiais na cozinha, por exemplo, o óleo. Então, é um fogo de cozinhas. Incêndio classe K. Uma informação importante, gente. Se esse equipamento eletrônico ele for removido da fonte de energia, ele passa a ser um incêndio classe A. E aí vai queimar aquele computador, o plástico daquele computador, por exemplo, em sua superfície e na profundidade. E aí ele passa a ser um incêndio classe A. Baseados no que já dissemos, as classes de incêndios e o triângulo de fogo, que foram os conteúdos que passaram nos slides anteriores, para um incêndio iniciar e se propagar, nós temos a necessidade de algumas condições propícias. Então, para diminuir ou extinguir o incêndio, é necessário eliminar um dos 3 componentes do triângulo de fogo. Os extintores, eles baseiam-se nesse princípio. Então, conforme o tipo, os extintores atuam, por exemplo, com o resfriamento, diminuindo o calor, que é o caso do extintor de água. Nós temos o extintor que elimina o oxigênio, que é o comburente, como, por exemplo, os extintores à base de dióxido de carbono,
que é o gás carbônico, ou de espuma mecânica. Então, agora a gente vai entender um pouquinho sobre os tipos de carga desses extintores. Então, a gente tem, por exemplo, o extintor de água pressurizada, que é um extintor propício para os incêndios classe A. Temos o extintor de pó químico seco, em que a base da carga vai ser de bicarbonato de sódio e monofosfato de amônia, tá? E aí eles são indicados para incêndios classe B e classe C. Espuma mecânica, que são aqueles que agem formando uma película aquosa sobre a superfície, impedindo a reignição, indicado para incêndios do tipo classe B e A. Nunca para classe C, tá? Temos os extintores de CO2, que atuam recobrindo o material em chamas com uma camada de gás carbônico, isolando o oxigênio e extinguindo o incêndio por abafamento. Esse extintor é indicado para os incêndios classe B e classe C. Então, aqui eu tenho uma outra imagem que fala ainda sobre os tipos de extintores e a sua aplicação nas classes de incêndios, né? Então, aqui, para os incêndios classe A, o perfeito, o ideal, é aquele com água pressurizada, né? Para o incêndio classe B, que é dos líquidos inflamáveis, nós temos que o extintor propício, excelente, seria o de pó químico seco, né? Poderia também ser utilizado de gás carbônico e nunca o de água. Por quê? Quando a água... Pensa que o líquido inflamável está queimando em sua superfície. Se eu adiciono água, essa água ela ajuda a espalhar esse líquido. E aí... Não tem um efeito desejado aí, que é de abafar ou eliminar um daqueles 3 componentes do triângulo de fogo. A gente tem aqui os incêndios classe C, que estão ligados aos equipamentos eletrônicos, né? E aí o ideal é que se trabalhe com o extintor de gás carbônico. No incêndio classe D, que é aquele dos materiais pirofóricos, o ideal, o extintor excelente é o de pó químico, tá? E nos incêndios de cozinha, né, que são aqueles classe K, o ideal é o extintor de pó químico e também pode ser utilizado o de gás carbônico. Operações com líquidos inflamáveis próximo a chamas ou centelhas. Então, quais são os cuidados aí que a gente tem que ter no laboratório de química para que não haja um incêndio? Não aquecer líquidos inflamáveis próximo à chama do bico de Bunsen, que é justamente a chamada aí do nosso slide, né? Antes de acender o bico de Bunsen, certifique-se de que não há vazamento de gás e retire também os líquidos inflamáveis que estão aí próximos dessa superfície. Não armazenar líquidos voláteis inflamáveis em refrigerador doméstico, havendo aí a necessidade de se adquirir um refrigerador específico à prova de explosão. Trabalhos com líquidos inflamáveis voláteis devem ser realizados em capelas, com sistema elétrico à prova de explosão. O aquecimento de líquidos inflamáveis ele deve ser feito em banho-maria ou em balões com manta aquecedora, que esteja em perfeito estado de conservação, para que não tenha a proximidade entre o líquido inflamável e a chama, né? Que é essa fonte de calor. Um outro item importante aqui é a atenção. Vapores podem ser fontes de explosões e incêndios. Por exemplo, éter, que libera vapores potencialmente explosivos.
Nos laboratórios que costumam guardar na geladeira carcaças de animais em formol, podem também ocorrer explosões, como consequência de faíscas geradas dentro da geladeira. Por isso que é importante, que eu falei há alguns minutinhos atrás, o uso de refrigerador à prova de explosão, tá? Essa é a indicação aí para o laboratório. Então, o que a gente tira de informação muito importante desse slide? Se eu vou trabalhar com um líquido inflamável, vou ter que ter muita atenção. Atenção ao bico de Bunsen, atenção aos equipamentos elétricos, atenção com todo ao meu redor no laboratório, para que não haja nenhuma explosão e nenhum incêndio aí. Também dentro do laboratório de química, nós temos que tomar muito cuidado com essa indicação dos aparelhos para se é 110 volts ou 220 volts. Nossa, isso é muito importante, gente. Vocês têm que, ao pegar o equipamento em cima da bancada ou dentro do armário no laboratório de química, observar na etiqueta ou nas informações aí do equipamento qual é a voltagem desse equipamento, então em qual tomada você vai conectar. Então, qual é o indicativo desse slide? Não conectar equipamentos sem observar essa marcação, essa etiqueta do equipamento para qual é a voltagem dele. Primeira informação importante. Segunda informação importante, não conectar vários aparelhos em uma mesma tomada. Isso pode gerar incêndio, então é algo muito perigoso para o laboratório de química e também para as nossas casas. Também temos que tomar cuidado com os aparelhos de alto consumo, tipo forno, estufa, chapa aquecedora. Eles exigem uma fiação específica, né? Uma tomada isolada e muito cuidado aí com a sua conservação. Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês aqui na nossa aula de boas práticas no laboratório. Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana. Beijo e até a próxima aula. Tchau!